Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Aproximamo-nos das datas festivas. Estamos a aproximar-nos do Natal, bem como do fim de ano e, com muita tristeza nossa, costumamos sempre sair do ar até para deixar você poder respirar com a sua família a época natalícia e com os seus amigos e família também o final do ano. Sendo assim, começa a ser importante, com os nossos convidados, fazer de alguma forma uma retrospectiva, tanto nacional como internacional, daquilo que foi o ano de 2024. E vamos precisamente começar esta sexta-feira com um antigo candidato à presidência da República, o engenheiro Henrique Neto. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Obrigado por estar aqui connosco. De facto, e sabendo que a retrospectiva, obviamente, carrega tudo aquilo que tem sido o peso destes anos de estagnação económica, havia alguma expectativa, com eleições em março e com o novo governo, de que começasse a existir, de facto, uma mudança efetiva e que se sentisse no dia-a-dia dos portugueses? Havia, é natural, um ano novo é sempre um criador de expectativas e para os otimistas, pelo menos, expectativas positivas. E por isso, para mais, com um novo governo, é natural que essas expectativas tenham existido, provavelmente ainda existem na cabeça de muitas pessoas, não na minha, sinceramente. Eu acho que vivemos 8 anos de ilusões, de vender ilusões aos portugueses, com grandes anúncios, com melhorias anunciadas, mas não executadas, e havia uma certa expectativa de que o novo governo, diferente ideologicamente e de posicionamento político, pudesse introduzir algumas alterações. Bom, já passaram 8 meses, ou quase, e essa expectativa não está a ser cumprida, bem pelo contrário. Sempre que há decisões, e as decisões são poucas, abundam os anúncios, mas não as decisões reais, mas quer nos anúncios, quer nas poucas decisões já assumidas, verifica-se que há uma continuidade muito grande de políticas e que o governo atual não é muito diferente do governo do PS anterior. É mais diferente das perspectivas que o PS tem hoje, porque o PS, com a nova liderança, deu uma guinada à esquerda e distanciou-se mais por iniciativa do PS do que por iniciativa da AD, distanciou-se para a esquerda, enquanto a AD e o PSD assumiram quase tudo que o PS tinha resolvido anteriormente. Mas acha também que o PS mudou ao estar na oposição, é isso? Mudou substancialmente. Aliás, o novo líder já tinha um posicionamento mais à esquerda, próximo do Bloco de Esquerda, e tinha até a perspectiva, se tem ganho as eleições, de renovar a geringonça, isso eu não tenho dúvidas. Não tendo ganho as eleições, bom, vai coexistindo, mas as suas intervenções, os seus discursos, são sempre muito próximos do Bloco de Esquerda e deu até origem a uma ala do PS que estava calada há muito tempo,
podemos chamar-lhe a ala social-democrata, enfim, Francisco Assis e companhia. José Luís Carneiro também. Luís Carneiro, o Beleza, etc. Começaram a ter uma outra visibilidade, ainda que aceitando sempre lugares que limitam a sua liberdade, não é? Lugares políticos que vão limitando a sua liberdade. Mas, enfim, podemos dizer que o PS hoje tem uma ala minoritária, aparentemente minoritária, que não alinha com o esquerdismo supostamente maioritário do partido. Mas o que é mais relevante, do meu ponto de vista, é que a AD adotou muito das políticas erradas do PS. Se fossem políticas a parte certa, porque também houve, e dou o exemplo. O governo anterior, vá-se lá saber porquê, optou pela bitola ibérica na ferrovia. É bom recordar que anteriormente, no tempo do José Sócrates, o PS e anteriormente o PSD tinham defendido a bitola europeia para ligação à Europa e aceitando a mudança já executada em Espanha, de acordo, aliás, com as decisões da própria União Europeia e dos financiamentos que a União Europeia permite para a adoção da bitola europeia, estranhamente, por razões muito difíceis de compreender, o António Costa optou por uma visão caseira da bitola ibérica, justificando que os espanhóis não tinham feito a ligação em bitola europeia à nossa fronteira. O que é verdade, porque como nós nunca mostramos grande vontade, como nós aceitámos manter a bitola ibérica, os espanhóis foram investir noutras linhas que lhe interessava mais, onde a economia espanhola está mais situada, nomeadamente a ligação de Barcelona à França e de Barcelona ao porto de Algeciras, próximo ali do nosso Algarve. Portanto, nada justifica. E um dos argumentos do PS, dos ministros do PS, dos ministros das infraestruturas, era de que, mantendo a bitola ibérica, isso impedia a concorrência das empresas internacionais à ACP e à ACP Passageiros Medway, empresa Medway de mercadorias. Uma coisa absurda, porque numa economia de mercado como a da União Europeia, isolar Portugal do comércio internacional, uma espécie de Albânia aqui no extremo da Europa, porque é verdade, as empresas internacionais de transporte ferroviário não vão entrar em Portugal, porque o mercado de 10 milhões não justifica comprar material especial de bitola ibérica apenas para entrar em Portugal, não é? E inclusive, limita o potencial de um porto como o de Sines, de águas profundas. Aliás, o porto de Sines fica totalmente dependente, já é dependente, felizmente, de Leixões. Leixões tem mais movimento que Sines, o que é estranho. Mas fica-me dependente de Algeciras e de Valência, porque a Espanha está a receber grandes investimentos internacionais exatamente para Valência, para a região de Valência. E porquê? Porque Valência tem um porto mais ou menos equivalente a Sines. Sim. Está no Mediterrâneo, à entrada do Mediterrâneo. Sines está no Atlântico, para as frotas do Atlântico. Sines seria, em tese, melhor, mas como não tem Interland, não tem ferrovia para a Europa,
neste momento está a ser preferido o Porto de Valência e estão a ser feitos grandes investimentos. Foi agora anunciado um grande investimento de quase 5 mil milhões de euros para fazer baterias para os carros elétricos. E há outros investimentos que se vão localizar exatamente em Valência. Porquê? Porque tem o melhor dos mundos. O porto para enviar e receber produtos dos outros continentes e a ferrovia para receber e enviar produtos para a Europa. E para Madrid também, por onde há também já ferrovia. Portanto, Portugal isolou-se com isto da Bitola Ibérica e, para mim, é impensável que um partido como o Partido Social Democrata, que defende uma economia de mercado, tenha seguido aquilo que foram as decisões do Partido Socialista de António Costa, isolando Portugal, tornando Portugal aquilo que nós chamamos uma ilha ferroviária incapaz de se ligar. E com a agravante de esconderem isso com o argumento que os espanhóis é que são os culpados por não fazem as ligações. Como se não houvesse forma dos nossos ministros dos negócios estrangeiros e da diplomacia de negociar com a Espanha, ou, seguindo a tradição portuguesa, de negociar em Bruxelas. Porque não esqueçamos, há uma nota importante. Portugal, ao longo dos 8 séculos ou 9 da nossa história, evitou sempre negociar com a Espanha. Porque, bom, a Espanha é 6 ou 7 vezes maior que Portugal, com uma economia muito maior, e negociar com alguém mais forte dá sempre asneira. De maneira que Portugal, com exceção de Tordesilhas, em que nós sabíamos o suficiente para os enganar, mas sempre optámos por não negociar. Pois, sabíamos mais de onde é que era a Índia e de onde é que era o Brasil, etc., do que os espanhóis, e usámos a ignorância deles a nosso favor em Tordesilhas. Porque tínhamos melhor ciência, melhores cientistas, muitos deles judeus, que depois expulsámos estupidamente. Em termos de negociar, Portugal não... Sempre negociámos com os ingleses. Parece estranho. Os nossos problemas em Espanha foram sempre negociados com os ingleses. Ou com o Papa, não é? O Afonso Henriques começou a negociar com o Papa. Sr. Engenheiro, quando há um novo Presidente da República, ou mesmo quando há um novo mandato, um Presidente da República, há 2 Estados que são visitados prioritariamente. É o Vaticano e depois Madrid. Por assim dizer, a tradição diplomática portuguesa. Não sei o que é que isso representa. Sim, mas nós sempre, ao longo da história, mesmo no tempo da guerra, de 45, 39, 45, Salazar tomou a sua posição no início favorável à Alemanha, pelo menos ideologicamente, e no final virou-se um pouco para os ingleses, mas foi sempre, manteve a ligação à Inglaterra sempre muito forte. E tinha relações com a Espanha, havia aquelas cimeiras Salazar-Franco, mas era normalmente com a Inglaterra que o Salazar tomava as decisões, nomeadamente na defesa da Espanha, com a ditadura nascente, tinha mau nome na Europa. E foi o Salazar que, junto dos ingleses, dos franceses, dos italianos, amenizou a relação desses países com a Espanha, que estava a ser má, porque a Espanha estava ligada historicamente à Alemanha do Hitler. Não fossem os alemães também atravessar os Pirineus e ganhar mais dimensão ali em Espanha. Há aquilo que eu chamo a questão ibérica. A questão ibérica sempre foi determinante para Portugal. Por um lado, porque tivemos guerras mais ou menos continuadas ao longo dos tempos,
tínhamos que nos defender de um país mais forte, e depois do 25 de Abril, e principalmente depois da entrada da União Europeia, os portugueses, mesmo os responsáveis políticos e intelectuais, acharam que já não havia um problema espanhol. Ora, isso é falso. A Espanha são o nosso maior concorrente. É o nosso maior concorrente no espaço atlântico, do nosso espaço marítimo imenso. É o maior nosso concorrente nas pescas. É o nosso maior concorrente na indústria automóvel. Paris e Lisboa são concorrentes como centros de desenvolvimento. Nós temos a vantagem de ser uma costa, não é? E isso atrai muito, hoje, até os turistas. Madrid, menos, enfim, não tem mar, não tem água. Barcelona ganhou com isso, Valência está agora a ganhar, mas em relação de Lisboa com Madrid é favorável a Lisboa. E de alguma maneira seria, se bem aproveitado, favorável a Portugal e à nossa costa, ao desenvolvimento do nosso país. Mas como nós achámos que a questão ibérica tinha desaparecido com a entrada na União Europeia, baixámos a guarda, por assim dizer, histórica em relação aos espanhóis. Bom, e eles aproveitam. Aproveitaram com o sistema financeiro. O sistema financeiro, hoje metade do nosso sistema financeiro é espanhol, com muitas empresas espanholas em Portugal, com uma certa dependência da Espanha para as nossas exportações e agora com uma dependência total para as exportações, visto que as exportações por via rodoviária estão condenadas, questões ambientais, custo de energia, vai haver cada vez mais taxas para atravessar a Espanha e a Europa e, portanto, a ferrovia é o futuro, nomeadamente para as mercadorias, ferrovia, caminhões transportados em plataformas ferroviárias. Vai ser o futuro. Já existe em Itália e na Suíça e vai existir na Europa inteira para grandes distâncias, como daqui a Paris ou daqui a Frankfurt. Os caminhões são colocados, carregam nas fábricas, vão por seus meios até às plataformas ferroviárias, entram nas plataformas ferroviárias, são transportadas rapidamente para 2.000, 3.000 quilómetros de distância, voltam a sair, vão entregar às fábricas ou às lojas ou aos armazéns, seja onde for, voltam pela mesma forma a Portugal ou aos outros países. Nós estamos... E Portugal, só uma nota, é espantoso que este governo e este ministro estejam totalmente a leste do desenho do futuro próximo quanto à logística. Isso significa que, de facto, as eleições foi um dos episódios que marcou o ano 2024, mas, acima de tudo, a não mudança de políticas é algo que a si lhe tem deixado algum, e desculpa a expressão, amargo de boca. Deixa, até porque para pessoas com maior experiência de vida, eu acho que os erros que o atual governo está a cometer são evidentes. Para além da ferrovia, esta semana o governo inicialmente considerou mudar a política de imigração. E com razão. A política de portas abertas a todo o tipo de imigração é errada. É errada politicamente, porque os povos têm reagido negativamente à invasão de estrangeiros de várias culturas, várias nacionalidades, várias religiões. Porquê? Porque é estranho, não é? Digamos, quando vêem em Paris as barracas montadas nos
boulevards, carros incendiados com ou sem razão de serem estrangeiros. Naturalmente começam a ter receio e votam de acordo. E votam em quem? Bom, na extrema-direita, que é quem diz que vai parar com a imigração. O Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos, em grande parte, por força do seu discurso securitário anti-imigração. Portanto, os povos, todos os povos, acabam, quando vêm muitos imigrantes e muitos problemas de falta de integração desses imigrantes, e é fatal que haja falta de integração, porque são muitos, reagem negativamente. Ora, o governo português percebeu isso inicialmente. Agora, esta semana, já começou a dizer, bom, os empresários precisam de trabalhadores e, portanto, temos que abrir as portas a mais imigrantes. Portanto, não vão abrir as portas a problemas que não conhecem e que não vão conseguir controlar. Mas mais, é do ponto de vista económico uma estupidez. Porque Portugal tem uma economia em que o grande problema é a produtividade. A produtividade é baixíssima. E porquê é que ela é baixa? Porque 90% das empresas portuguesas são extremamente pequenas. E, na sua esmagadora maioria, comerciais. Nós vamos por aí fora e vimos lojas de café, restaurantes, pastelarias, cabeleireiros, manicures, mini-mercados. Agora são indianos ou chineses. Antigamente eram portugueses. Ou seja, há uma miríade de pequenas empresas em que a produtividade é muito baixa. E porquê? A produtividade cresce com o capital. Falemos da Auto-Europa. Porquê é que a Europa é muito produtiva e pode pagar salários melhores do que todas estas pequenas empresas de que eu falei? Bom, uma razão muito simples, porque investiram em capital, quer dizer, em equipamentos, automação, maquinaria, que, paralelamente ao trabalho, aumentam a produtividade enormemente, porque é tudo feito em grande percentagem automaticamente. E, portanto, a produtividade na Auto-Europa é muito grande, semelhante à da Alemanha, ou da América, ou do Japão, ou da Coreia. Por essa razão, a produtividade vai aumentando à medida que se investe, à medida que se introduz capital. Ora, as empresas portuguesas têm 99% de trabalho e 1% de capital. Quando se monta um restaurante, qual é o capital? E o restaurante vai viver, e é inicial. Depois é a mão de obra, é o trabalho das pessoas. E o trabalho das pessoas não aumenta a produtividade. Quer dizer, alguém que anda a servir à mesa não vai passar de servir 10 clientes para 20, porque não é possível. Não é? Não há automação, não há investimento em capital, não há promoção. Não vimos nas televisões anúncios aos restaurantes, aos cafés, aos cabeleireiros, que não é possível. A produtividade é muito baixa, o rendimento é muito baixo e, na melhor das hipóteses, dá para que a família sobreviva, melhor ou pior. É interessante que o Sr. Engenheiro mencione isso e peço desculpa estar a interrompê-lo porque não. Eu creio que eu ainda sou da época, isto faz-me sentir um bocado menos novo, mas pronto, em que grandes cadeias de cabeleireiros nacionais ainda anunciavam na televisão. Sim. Era um negócio que tinha escala, não é? Não tá. Que é algo que agora se perdeu. E fala-se muito, ainda há bocado vinha no carro a ouvir alguém dizer, bom, as empresas portuguesas têm que crescer. Bom, era bom que crescesse, mas não vão crescer, porque um restaurante, um café, uma pastelaria vai crescer como? Não tem capital, quer dizer, só pode crescer através de lucro. Isso é uma outra questão. Claro. Os partidos da esquerda odeiam o lucro. Esquecem-se que sem lucro não há empresas. E sem lucro não há empresas que paguem bons salários. Quer dizer, um restaurante vai pagar um salário de quê?
5.000 euros por mês a um funcionário. Não paga 1.000 ou 1.200, na melhor das hipóteses. Porquê? Porque senão não dava. Além de que a concorrência... São tantos as empresas... Todos os canibalizam uns aos outros. Canibalizam. Se for ali ao centro comercial do Colombo, é bom andar a ver. Tem um cabeleireiro de um lado, para homens, para além das senhoras. Um lado e outro do outro. Um em frente ao outro. Na rua seguinte tem mais um. E lá ao fundo tem outro. Cabeleireiros ou barbeiros, como queiras chamar, de homens. E depois tem outros tantos de senhora. Claro que se for lá e olha lá para dentro e tem 2 ou 3 pessoas sentadas a ler o jornal e eventualmente um a trabalhar. Ou seja, a produtividade é muito baixa. Ou seja, este governo, com esta ideia peregrina de que os empresários precisam de mais mão de obra, esquece várias coisas. Esquece que essa mão de obra não acrescenta conhecimento. É uma mão de obra indiferenciada. Esquece que essa mão de obra vai trabalhar com muito baixa produtividade. Que os empresários estão interessados porque ela é barata. Mas, ao mesmo tempo, temos jovens portugueses, 20% estão no desemprego. Os jovens não conseguem empregos compatíveis e muitos deles vão trabalhar para o estrangeiro. E o ser barato não significa ser mais produtivo também, não é? Bom, quer dizer, o ser barato não é, quer dizer, é principalmente para, na construção civil, fazer aqueles trabalhos mais brutos, chamamos-lhe assim, cimento, tijolo. Nada de trabalho especializado. Não é colocar portas, porque isso já são os trabalhadores mais especializados, que são normalmente portugueses. Agora, as empresas de construção ou outras querem mais trabalhadores porque pagam menos. Não estão dispostos a pagar melhores salários e aumentar a produtividade com métodos, com equipamentos, com sistemas, com melhor produtividade. Muito bem. Ou seja, sem esquecer o que vai dizer, este governo está a fazer quase tudo errado. E é espantoso como é que eles não dão por isso. E eu levo isso a pensar que nós temos gerações de dirigentes que foram criados nos partidos. Entraram para os partidos com 18 anos, como o líder do PS, nunca trabalharam em nada de elevada produtividade, não têm experiência e, portanto, esta geração que está a dirigir Portugal hoje está totalmente impreparada para poder concorrer, fazer com que Portugal concorra no mercado global, no mercado europeu, no mercado do mundo inteiro. Bom, e uma vez que falou de juventude que cresce dentro do partido, não estava nada alinhado, mas vou-lhe falar de questões da justiça que preocupam Portugal, e isto é algo que creio que marcou também o ano que termina. Primeiro, o Manifesto da Justiça, que foi assinado primeiro por 50 pessoas, depois mais 50, e que no fundo punha em causa o trabalho do Ministério Público e dos procuradores, no caso também da procuradora então, Lucília Gago, mas, acima de tudo, relembro mais uma vez o reaparecimento de noutros tempos, jovem do Partido Socialista, que foi José Sócrates, que continua a ser o processo a arrastar-se, e alguém que, tanto quanto eu sei, o próprio engenheiro Henrique Neto, quando fazia parte do PS, alertou para o comportamento e para, digamos, os problemas que podiam ser atraídos ou trazidos para o partido. Pois, o drama, a tragédia, mais que um drama, uma tragédia, nós somos, não sei se é uma característica nacional, não digo isso, mas nos últimos 50 anos, pós 25 de Abril, os portugueses deixaram-se enganar com uma facilidade
ou porque não leram outros países que já estão mais avançados, onde estas coisas já aconteceram, ou porque simpatizam, somos muito levados pelas simpatias e pouco pelo raciocínio, e somos enganados pelo primeiro que aparece a dizer umas larachas na televisão. Eu, quando José Sócrates se candidatou a secretário-geral do PS, houve eleições, e eu escrevi uma carta, eu era do Partido Socialista na época, e escrevi uma carta aberta aos socialistas. Na altura havia mais dois concorrentes, salvo erro era o Manuel Alegre e o João Soares, se bem me recordo. E eu disse, escrevi nessa carta, dos três concorrentes, o pior é o José Sócrates, portanto, por favor, não votem no José Sócrates. Bom, como dito, como feito, José Sócrates foi o eleito, foi o escolhido. Era evidente, só podia dar asneira. Não que ele não tivesse qualidades, mas que tinha algumas de energia, de dinamismo e até algumas ideias. Por exemplo, nesta da ferrovia, ele não cometeu o erro de optar pela bitola ibérica. Mas cometeu outros. Não é? Quer dizer, as relações internacionais de Portugal no tempo de José Sócrates eram com o Brasil, com a Venezuela e com a Líbia. Não sei se recordam. Missões a estes três países. Quando qualquer caderno económico diz que a relação de um país como o nosso deve ser com mercados e parceiros exigentes. Ou seja, nós quando nos relacionamos com exigentes que pedem coisas melhores, mais modernas, etc., nós crescemos. Quando nos relacionamos com poucos exigentes, ou menos exigentes ainda do que nós adormecemos, abatemos, não nos desenvolvemos. Isto é uma evidência, é do ABC da coisa. Portanto, bastaria isso, mas no resto ele tinha uma noção de poder e um relacionamento, digamos, pouco recomendável com a corrupção. Eu até nem sei se ele era pessoalmente corrupto, acredito que sim, mas não era esse o pior. O pior é ter aberto as portas do país a homens como o do BES, não é? O Ricardo Salgado, e a tantos outros que agora estão, como disse, à espera de serem julgados no dia de São Nunca à Tarde. Portanto, José Sócrates era, obviamente, desde o dia 1, a pessoa menos indicada para dirigir e governar o país, mas também o António Costa. Não é? Portanto, já o Guterres não tinha sido grande bisca, não é? E eu trabalhei com o Guterres e sei disso em muitos aspectos, não é? Portanto, o país, por um lado, está dividido, o que foi... Apesar de tudo, estávamos divididos em dois grupos ideológicos. PS de um lado, PSD do outro. E estava um ou estava outro. Enfim, a coisa ia mexendo. Mal, mas ia mexendo. Agora temos três grupos, não é? Portanto, temos o mesmo que aconteceu em França. O problema francês é esse, é igual. Há três grupos e, portanto, nenhum deles tem a maioria. E, portanto, o país vai caindo sem governo, ou com governos que empurram os problemas com a barriga. O governo francês também era um governo um pouco contra a natura em termos ideológicos, não é? Pois, mas quer dizer, o grande mal é que as ideologias estão tão extremadas que se contentam alguém a um terço do eleitorado. Ora, os países não podem funcionar com um terço das pessoas, da economia, das escolas, das empresas, um terço só, não é possível. Tem que haver consenso para as políticas
que sirvam a globalidade do país e das diferentes ideologias. E vamos falar um pouco ainda mais de justiça, não no contexto do combate à corrupção, mas há quem diga que, inclusive, os investimentos em Portugal não são feitos porque um dos vetores que são analisados pelas multinacionais é, de facto, a justiça. Se a justiça é uma justiça célere e é algo que também nós já vamos, de facto, identificando, é que as empresas e as grandes empresas não estão propriamente dispostas a que estejam a existir constantes mudanças legislativas à lei para que possam funcionar. Esse é um outro problema, repare. Uma grande parte, quantos empresários estão na Assembleia da República com experiência? Olha, eu não conheço lá nenhum. Se calhar há, mas é 2 ou 3. Quando eu lá estava... Advogados há muito, não sei se isso conta. Era isso, que eu lá você tirou-me a palavra da boca. Quando eu lá estava, havia 2, eu e o Álvaro Barreto, 2 empresários em 300 e tal. Bem, quem é que lá havia em quantidade? Advogados. E o que é que os advogados fazem? Leis. Quer dizer, é o que eles sabem fazer. E fazem para tudo e para nada. E substituem as leis, e fazem leis todo o ano, e fazem leis contraditórias. E agora até, mais modernamente, nem são os deputados que fazem as leis, são os gabinetes de advogados que fazem as leis a convite dos governos. E naturalmente fazem as leis pensando nas vantagens que eles, advogados, podem ter, ou algumas empresas podem ter na concorrência. Eu cito-lhe apenas um exemplo, de todos nós somos vítimas, que são as telecomunicações. Nós temos 3 empresas de telecomunicações que estão totalmente armadilhadas pelos advogados e pelas leis feitas. Temos essa coisa inacreditável de quando contratamos com uma empresa, somos obrigados a conviver com aquela empresa durante 2 anos. Uma coisa absurda. Onde é que está a concorrência? Não é? Que é o facho, a luz da economia europeia. Não há concorrência. Nem quem casa é obrigado a viver no mínimo 2 anos antes do divórcio. Tem um problema com uma dessas empresas, que telefona para lá e falar com uma pessoa, um ser humano. Não. Fala com máquinas. Ligo para o 1, ligo para o 2, ligo para o 3, ligo para o 6 e depois o que é que tem? Uma máquina. Você não tem uma pessoa, tem que esperar e insistir para finalmente lá vem alguém. Claro que pode ir a uma loja onde tem pessoas, mas se fizer a experiência verifica que na loja as pessoas que lá estão lá para vender, não têm nenhuma autoridade para fazer qualquer acordo. Ainda há dias fui a uma dessas lojas para negociar, porque estava no fim dos 2 anos e queria negociar o contrato para o futuro, para mais 2 anos. E o senhor disse, pois sabe, mas eu vou-lhe ligar. E ele ligou-me para uma pessoa qualquer, e vá lá, não tive que estar 1, 2, 3, ligou-me diretamente para alguém com quem eu negociei. Mas pensa que eles me mandaram alguma coisa escrita. Eu disse, sim senhora, estamos de acordo, faz favor, confirme-me isso por mail. Não, a gente confirma depois do senhor aceitar. Eu tenho que aceitar de boca, sem ler. Quer dizer, portanto, o professor Frota já falou sobre isso aqui. Claro, quer dizer. Isto são escândalos enormes. Chega um novo governo, continua tudo na mesma. O que é que acontece? Como estas empresas estão a dormir, como não têm concorrência, ganham dinheiro, as 3, mais ou menos a mesma coisa, porque é que eles vão ralar? Claro. Vão investir em mais tecnologia? Não, para quê? É por isso que é importante as pessoas terem noção de que não só existem leis anti-monopólio, mas também existem leis anti-cartel, cartelização, que no fundo é quando empresas do mesmo setor acordam os valores, cortando assim a possibilidade de uma livre concorrência que beneficia sempre. Mas ainda no tempo do Cavaco Silva,
o governo, os governos de então, criaram os reguladores. Pessoas que eram independentes e que podiam regular a concorrência entre as empresas do setor das telecomunicações, ou dos transportes, ou de outra coisa qualquer. Pouco a pouco, cada vez mais, os reguladores são nomeados pelo chefe do governo. O Presidente da República nem quer saber disso. Ou seja, cada vez os reguladores são mais um braço armado do próprio governo. Os deputados já são escolhidos pelos partidos, que é um dos grandes problemas. Eu digo que nós não somos uma democracia, porque não se pode ter uma democracia quando os cidadãos, os eleitores, votam apenas no partido A ou no partido B. Eu não tenho nenhum... Quando eu fui deputado, eu escrevi, olha, os portugueses, vou ser deputado, era o cabeça de lista. Vou ser deputado, não tenho dúvidas, mas isso não tem nada a ver com os portugueses. Tem a ver com o António Guterres, que me convidou. Ponto final. Isto continua hoje. Ou seja, as pessoas são deputados porque o chefe escolheu. E, naturalmente, tendo sido escolhido pelo chefe, é natural que ele proteja o chefe. Não foi o meu caso, mas... Antes quase pelo contrário. Antes pelo contrário. Mas a tendência continua a ser essa, o modo de operandi. E não é o meu caso por uma razão, eu não sou melhor nem pior que os outros. É que eu tinha a minha vida independente, de empresário, não dependia do dinheiro da Assembleia da República, me pagava para viver. Os que lá estão dependem, não é? Uhum. E se levantam cabelo, o que é que lhes acontece? Na próxima legislatura já não estão na lista. Sr. Engenheiro, 7 minutos ainda de conversa, que mais é que poderia mencionar? Você falou na justiça. Há também problemas da própria justiça. E acontecem coisas que são as mais importantes e que aparentemente ninguém liga. Referiu que houve um abaixo-assinado de umas tantas individualidades. Eu não as percebi bem, porque umas diziam que era para a esquerda, outras diziam para a direita, quer dizer, aquilo era uma grande confusão. Eram contra no fundo, contra o Estado. Não era o Estado da Justiça, mas era a Procuradora... contra a Procuradoria-Geral da República, ponto final. Porque é a Procuradoria que acusa, não é? Eles não gostam de ser acusados e, portanto, ou de poderem vir a ser acusados, mesmo os que não foram. Mas aconteceu um terremoto jurídico, se não sei se recorda, que a Procuradoria-Geral da República acusou José Sócrates com uma lista de crimes, não acabava mais, levou muito tempo a fazer a acusação, mas esse tempo para a acusação era compreensível porque nestes processos que envolvem muito dinheiro... A complexidade... A complexidade, não é a complexidade em abstrato, é a complexidade das contas dos bancos. Ok. Nomeadamente quando são contas internacionais e offshores. De aceder. Porque todo o sistema protege, não o engenheiro Sócrates, mas os offshores em abstrato, não é? E, portanto, eles respondem quando respondem. A Procuradoria-Geral da República mandou uma carta para a Suíça, dizer, mande-me cá a conta do seu fulano e tal. E eles, porque querem contas dos Sócrates todos deste mundo. E, portanto, não se dispõem a mandar aquilo de um dia para o outro. Tem que o fazer mais tarde ou mais cedo, faz. Mas, apesar de tudo, ao fim desses anos, a Procuradoria fez uma acusação minimamente equilibrada. O que é que aconteceu? Aquilo foi parar às mãos de um juiz, ainda está para se saber como, chamado Ivo Rosa, que esteve um ano a destruir tudo aquilo que a Procuradoria-Geral da República lhe tinha mandado. Destruiu quase tudo. E depois retirou a Sócrates e a todos os outros 90% das acusações que eles tinham. Claro que o Sócrates ficou muito amigo é como ele diz, passa a vida a falar do juiz Ivo Rosa. Claro que a Procuradoria-Geral da República mandou aquilo para a relação.
Não concordou, naturalmente, o juiz mandou para a relação. A relação lá andou a estudar aqueles calhamaços todos durante anos e acabou por repor tudo a zero. Retirou tudo aquilo que o juiz Ivo Rosa tinha decidido. Quer dizer, as pessoas da Justiça deviam perguntar-se porque é que o Ivo Rosa fez isso. Contra as leis, visto que a relação é um coletivo e a relação destruiu tudo aquilo que o Ivo Rosa tinha feito. Portanto, o Ivo Rosa ou era incompetente ou era corrupto. Ou as duas coisas. Não é? Alguém se preocupou com isso? Não. Pois. E o Ivo Rosa levou 3 anos do processo Marquês. Quando a gente diz que aquilo tem 10 anos, 3 são à conta do juiz Ivo Rosa. Alguém disse alguma coisa na altura, mesmo esses que agora fizeram um manifesto, disseram alguma coisa na altura? Não. Porque o Ivo Rosa, no fundo, estava a desculpar. Porquê? Não sei. Mas estava a desculpar tudo aquilo que o engenheiro Sócrates tinha feito, na opinião da Procuradoria-Geral da República. E acha que isso demonstra, até por causa da extensão daquilo que a relação repôs naquilo que era a acusação a Sócrates, isso demonstra uma das disfuncionalidades da nossa justiça? Chamo-lhe disfuncionalidade, se quiser. Eu acho que há mais qualquer coisa que disfunções. Porque, repare... Mas aí o papel, então, tinha que ser da comunicação social. E procurar averiguar e investigar. Mas aparentemente... Já não temos tempo para falar da comunicação social, porque poderíamos fazer um programa com a comunicação social. Porque, repara, e estou a referir principalmente à grande comunicação social. De que é que vive a grande comunicação social? Dos anúncios. Quem é que faz os anúncios? A EDP, a Vodafone, a Mel, quer dizer, ou seja, os que dão de comer à comunicação social. Eles já têm dificuldades que cheguem agora, enfim, com as redes sociais. E mais uma que agora... Vão atacar as empresas, o grupo, o Trusting News, os partidos, que aliás estão à espera que o governo lhes dê umas subvenções. O governo este que já disse que se calhar tinha que dar... O anterior deu, e não foi pouco. E este está já a caminho de o fazer também. Portanto, você perguntou-me no início do programa 2024. É a continuação de 30 anos de maus governos, que vão piorando à medida que as pessoas são menos sérias e menos competentes. Eu não deveria ser menos sérias, são menos competentes e menos sabedoras. São mais primárias. Esta coisa da ferrovia é um absurdo. A União Europeia paga a Portugal 70% do custo de uma linha férrea feita em bitola europeia. Este governo decidiu que a linha do Porto a Lisboa é feita em bitola ibérica, portanto não cumpre as especificações da União Europeia e, por isso, está a fazer parcerias público-privadas que são uma desgraça que já existiu nas autoestradas, que nós temos que pagar em 30 anos, quando 80% ou 70% podia ser pago pela União Europeia. Explique-me o que é que pode justificar isto. O governo não explica. E isso leva-nos a olhar para 2024 com alguma tristeza e para 2025 também com alguma preocupação. Engenheiro Henrique Neto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É um prazer. Uma vez mais, é sempre bom tê-lo aqui e ouvir a perspectiva de alguém que, acima de tudo, apesar de ter participado na política, nunca precisou da política para nada. Felizmente. Muito obrigado a si que nos acompanhou nesta sexta-feira, que foi o fecho de toda uma semana de conversas. Vamos estar de volta na segunda. Bom fim de semana. Muito obrigado.